A Gravação gravação. iniciada, presidente. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à sessão do dia 29 de abril, desta primeira turma ordinária da segunda turma, terceira sessão. Nessa sessão estão pautados os processos 282 a 297. Foi feito pedido de participação do patrono no item 287. Então, iremos começar por ele. Por favor, apoio, então, convoque a patrona, a doutora Juliana, e nós vamos fazer o julgamento do processo 287, que é interessada a SAP Brasil. É um recurso de ofício. Ok, presidente. Item 287, doutora Juliana, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 287, doutora Juliana, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Acho que eu não anunciei, esse processo é de minha relatoria. Patrona convocada, presidente. Obrigado. E é recurso de ofício, né? Sim. Bom dia, doutora Juliana. Está sem voz, o microfone está desligado. Bom dia, senhores conselheiros. Conseguem me ouvir? Sim. Seja bem-vindo à turma. Eu vou dar início, então, ao julgamento do processo 287, que é da SAP Brasil, final 2013-77, que ele é um recurso de ofício, então, somente. Eu farei a leitura do relatório, tentando resumir ao máximo, e logo após o prazo para a sua sustentação oral. Eu transcrevi o relatório da DRJ e vou ler apenas as partes principais que estão grafadas em amarelo. Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foi lavrado o auto, folhas 379 e 383, que exige o recolhimento de 2.600.000 de COFINS e 1.980.000 multa de ofício, além de encargos. A autuação cientificada em 31/7 ocorreu devido à falta ou insuficiência de recolhimento de COFINS relativo ao período de apuração de setembro a dezembro de 2009, conforme demonstrativos. De acordo com o termo de verificação fiscal, foram apuradas diferenças entre os valores declarados em DACOM DCTF e os valores pagos a título de COFINS. Consta do termo que o valor exigido em relação ao mês de julho de 2009 foi objeto per DECOM, que fora retificado, e que as compensações deles constantes não foram homologadas. Consta também que o referido débito foi objeto de lançamento, já que sua exigência não estaria constituída, face à não declaração em DCTF, recolhimento e DARF e PERDECOMP homologados. Em impugnação, alegou-se nulidade em razão da cobrança em duplicidade do débito de julho de 2009. Diz que os valores exigidos foram incluídos em DECOMP, cuja não homologação ainda está sob discussão administrativa, e que o artigo 74 da 9430 não deixa dúvida de que, aspa, que a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento válido para exigência dos débitos declarados. Fecha aspas. Cita e transcreve jurisprudência do CARF versando sobre a questão. No subitem 3.3, discorre sobre o débito de dezembro de 2009 e diz que o valor constante do auto foi objeto de pagamento com acréscimo de multa de ofício e de juros de mora, conforme DARF, que diz apresentar.
A DRJ Curitiba julgou procedente em parte a impugnação do contribuinte, exonerando-o do pagamento dos valores lançados. Este é o breve relatório. Com a palavra, doutora Juliana. Só uma observação, a sustentação ela foi gravada, já foi enviada junto com o formulário. Ela é gravada. Isso. Isso, eu não me atentei. Então, um minutinho. Eu peço que todos mantenham, então, desligados os microfones. Bom dia, senhor presidente, senhor conselheiro relator, demais membros desse ilustre colegiado. O caso posto em julgamento, ele é bastante simples e uma matéria já conhecida desta casa. Então, nesse sentido, em apertadíssima síntese, o contribuinte, ele esclarece que foi iniciado um procedimento fiscalizatório em decorrência da verificação de valores informados em DACOM em montante superior aos valores informados em DCTF e recolhidos aos cofres públicos no que tange a COFINS, competência de julho, agosto e dezembro do ano calendário de 2009. Intimado, o contribuinte ele trouxe aos autos uma vasta documentação que comprovava e apontava as diferenças que foram verificadas no sistema de revisão eletrônico da Receita Federal, tendo a autoridade fiscal optado por lavrar o auto de infração apenas quanto às competências de julho e dezembro, reconhecendo os argumentos trazidos pelo contribuinte quanto à competência de agosto de 2009, do ano calendário de 2009. Lavrado o auto de infração, portanto, apenas quanto às competências de julho e dezembro, o contribuinte esclarece inicialmente que quanto à competência de dezembro, ele reconheceu e optou por realizar o pagamento referente a esta competência, acrescido de juros e multa, conforme consta da DARF que foi acostada aos autos. Então, senhores conselheiros, o que resta em discussão no presente recurso de ofício é a cobrança relativa apenas à competência de julho de 2009. E quanto a esta competência, a contribuinte ela esclarece que realmente a respectiva DCTF ela estava incompleta, sendo que esta diferença apurada ela foi devidamente recolhida através de duas PERDECOMPs, sendo uma no valor de R$ 2.419.212,95 e uma outra DECOMP residual no valor de R$ 222.047,35, ambas transmitidas no dia 24/8/2009, e que juntas somam exatamente a importância da COFINS apurada no período. Neste ponto, é importante destacar, senhores conselheiros, que após a impugnação oferecida pelo contribuinte, foi exarado um despacho decisório que reconheceu parcialmente o crédito apurado, restando exigido, portanto, o recolhimento do saldo residual devido por uma suposta compensação indevida. Contra este despacho decisório, foi manejado a competente manifestação de conformidade, requerendo, a princípio, a nulidade do referido despacho por clara preterição do direito de defesa do contribuinte, além de requerer o reconhecimento dos valores que haviam sido apurados em relação ao saldo negativo de CS no período do ano calendário de 2007, para fim de compensação com a COFINS apurada em julho de 2009. Acertadamente, a DRJ, com base em toda a documentação trazida aos autos pelo contribuinte, à unanimidade, ela julgou improcedente o lançamento por reconhecer a suficiência das provas trazidas que comprovavam que o débito autuado ele for objeto de compensações ainda não homologadas e que, portanto, estariam em trâmite administrativo. E é exatamente nesse sentido e neste ponto que o contribuinte gostaria de reforçar os argumentos que foram trazidos no acórdão ora recorrido, no sentido de que a declaração de compensação, ela constitui uma confissão de dívida. Ela é um documento hábil e suficiente para a exigência do débito. Então, portanto, é certo que ainda que os débitos eles tenham sido indevidamente compensados
e não havendo a homologação das compensações, ainda assim não há necessidade da constituição do referido crédito em um procedimento de ofício, tendo em vista que esta cobrança ela passa a ser um procedimento próprio nos termos do que dispõe o parágrafo 6º do artigo 74 da Lei 9430. Assim, senhores conselheiros, não há por que prosperar o presente autuação, já que a declaração de compensação ela é um documento suficiente para que o fisco exija o crédito tributário, ainda que futuramente as compensações elas não sejam homologadas. Inclusive, é neste sentido que aponta a jurisprudência desta casa, que foi colacionada aos memoriais que foram distribuídos a vossas excelências. Por essas brevíssimas razões, senhores conselheiros, o contribuinte ele requer que seja negado provimento ao recurso de ofício e que seja mantida a decisão da DRJ, que assegurou que a declaração de compensação tem natureza de confissão de dívida para fins de exigibilidade do crédito tributário, caso não sejam homologadas as compensações objetos do presente processo. Agradeço a atenção e me coloco à disposição. Muito obrigada. Está sem áudio, presidente. De fato, o pedido era de... Obrigado. Era para acompanhamento com sustentação oral através do vídeo gravado. Até me chamou a atenção, eu li, depois eu fiquei... Por que houve o cancelamento do auto e a DRJ deu procedência parcial? A procedência parcial está na ementa, né? A impugnação procedente em parte. É que houve a rejeição de preliminar arguida. Então, essa é a razão do provimento parcial da DRJ, mas em nada vai influenciar no deslinde. Bom, o recurso atende, passando ao voto, o recurso atende aos requisitos de admissibilidade. Trata os autos de exigência de diferença de COFINS e seus acréscimos legais que a autoridade fiscal apurou em decorrência do confronto entre os valores declarados em DACOM da CTF e as quantias pagas. Ressalta-se que, no termo de verificação fiscal, há expressa referência de que os débitos lançados já estavam confessados em PERDECOMP nos processos final 2013-46 e 2013-57. É nítida a tentativa de exigência em duplicidade de um mesmo débito apurado, com o agravante que no momento do lançamento havia sua confissão formal. Assim, sem reparos na decisão de primeira instância, que se mantém rígida pelos seus próprios fundamentos, que reproduz os seus excertos para que igualmente sejam as razões de decidir nesse voto. Eu só esqueci de grafar em amarelo a parte que eu ia ler, é só a parte inicial e final. Então, que constou do voto da DRJ. Quanto à alegação de duplicidade de exigência, no entanto, assiste razão à impugnante. De fato, compulsão do auto e os sistemas de controle PERDECOMP existentes da RFB, vê-se que o débito atuado foi objeto de compensação em duas DECOMPs, que posteriormente foram retificadas e que essas compensações foram efetuadas nos valores respectivos de 2.419 e 222. Ou sejam de 41, no exato infração. Paulo caiu? Tá aparecendo. Ele caiu. É porque ele falou que ele ia avisar quando caísse, né? Não veio nada no chat ainda. Será que ele percebeu que caiu? Deixa eu ligar para ele. Ele voltou ali. Voltou. Voltei. Voltou. Estão me ouvindo? Sim. Aconteceu aquilo. Eu estava lendo, mas eu ouvi a Mara perguntar se eu havia caído.
Eu estava lendo o excerto, li os 2 parágrafos iniciais, fiz menção que os 2 parágrafos iniciais vocês ouviram, em que há a menção das decomps, e a DRJ diz que os valores compensados em 2 decomps, ainda que retificados, ela indica o valor, um deles de 2.419 numa decomp, na outra 222, a soma de ambos dá 2.641, 260,30, que é exatamente o valor constituído no auto de infração. Aí tem a menção da lei, do artigo 94, e vou lá para os 3 últimos parágrafos. Significa dizer, com a declaração de compensação, ocorre a confissão de dívida e essa declaração constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência de débito que acaso tenha sido indevidamente compensado. Estando confessada a dívida, não se deslumbra qualquer necessidade em constituir o crédito em procedimento de ofício, mesmo na hipótese de a compensação não ser homologada, já que sua cobrança ser realizada por meio de processo próprio. Nesse contexto, voto para que a exigência em litígio seja julgada improcedente. Então, este foi o excerto reproduzido do voto da DRJ, que eu faço minhas razões de decidir. Falou agora, concluindo, diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso de ofício que cancelou o lançamento fiscal. Então, este é o voto. Elcio. Com o relator. Leonardo. Acompanho. Mara. Com o relator. Pedro. Com o relator. Arnaldo. Com o relator. Márcio. Acompanho. Laércio. Acompanho. Desculpe que eu inverti Márcio com Laércio. Eu fui pela imagem. Então, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso de ofício. Então, esse é o resultado do item 287, processo final 2013-77, da SAP Brasil Limitada. Agradeço sua participação, doutora. No item 283 não foi pedido, é da SAP, mas não foi pedido participação. O seu é só desse, né? Isso. Os outros itens da SAP são outro patrono. Obrigada pela turma. Obrigado, senhor presidente. Bom Obrigado. dia. Tenha um bom dia, doutora. Na sequência, vamos então ao item 282 da pauta, que é paradigma. O item 282, o processo paradigma, é final 2009-43, e os processos do lote repetitivo 283 a 286. O presente processo trata de PERDECOM transmitido em 15 de 2 de 2006, pelo qual o contribuinte pretende aproveitar alegado crédito de pagamento a maior de PIS/PASEP em razão do suposto equívoco na apuração da contribuição no período de maio de 2005, tendo informado incorretamente na DCTF original e corrigido na versão retificadora, após a emissão do despacho decisório. O despacho decisório de 21 de 9 de 2009, emitido eletronicamente, indeferiu o pleito e não homologou a compensação declarada sob o fundamento de o DARF de pagamento, embora localizado, foi utilizado para a liquidação de débito declarado. Após ciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, juntamente com cópia da DCTF original, de 7 de 7 de 2005, da retificadora 13 de 10 de 2009, alegando que o pagamento foi indevido, porquanto incorrido em equívoco ao informar valor superior ao devido da contribuição e realizado o pagamento via DARF. Aduziu que informou da DCTF original o valor a pagar de R$ 85.378 mil, referente a PIS/PASEP de maio de 2005, quando, na verdade, o valor correto seria R$ 404.348, conforme consignou na DCTF retificadora, na qual consta ainda o pagamento por meio de 12 DARFs. Sustentou que a não homologação do crédito pleiteado decorreu tão somente em razão da informação errônea da DCTF original, que foi retificada a tempo do julgamento de primeira instância.
A DRJ de Juiz de Fora julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório do contribuinte. Os fundamentos para manter a não homologação. 1. Segundo as informações constantes da DCTF, quando da entrega do PERDECOMP não havia pagamento a maior ou indevido que respaldasse o crédito pleiteado em compensação. 2. Caberia ao interessado fazer prova do erro cometido no preenchimento da DCTF. 3. Aplica-se ao caso a preclusão prevista no artigo 16 do PAF. 4. Concluiu que não foram aduzidos aos autos quaisquer elementos que incontestavelmente comprovassem o crédito pleiteado. Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual repisa em sua defesa os argumentos suscitados em manifestação de inconformidade acerca do erro de preenchimento da DCTF original. Aduz que o confronto entre a DCTF original e retificadora é possível averiguar que os valores recolhidos quando da transmissão do original foram a maior, conforme se demonstra. Então, aí o quadro, na original, 489, na retificadora, 404 mil, uma diferença de 85.378. Afirma que, anexo ao recurso, juntou mídia eletrônica, DVD, na qual consta a cópia integral do livro diário. Vou direto ao voto. Tem aquele, como diz o Elcio, a chapa, né, que o despacho é eletrônico, então é aquele texto padrão. Carimbo. Carimbo. O sujeito passivo explicou na manifestação de inconformidade as razões em que se funda seu direito, colacionando o DCTF original e retificadora e aponta para os drafts de pagamento relativos à apuração dessas DCTF. A decisão ACO, conforme relato, explicitou as razões do indeferimento e as providências necessárias, a apresentação de escrita contábil e fiscal para o exame e a comprovação do direito creditório alegado. Este relator tem flexibilizado o entendimento quanto à exigibilidade da apresentação de todos os documentos comprobatórios do direito creditório em sede de manifestação de conformidade nas situações em que o tratamento das declarações tenha sido apenas eletrônico automático, desde que haja na instalação do contencioso elementos indiciários que indubitavelmente já apontavam para a provável veracidade da pretensão creditória. E essa é a realidade que se encontra nos autos. Há elementos e argumentos suscitados pela recorrente que poderiam ser analisados pela DRJ ou mesmo por meio de diligência na unidade preparadora para verificar a apuração da contribuição, uma vez que a solução passa pela constatação ou não do pagamento do PIS/PASEP do mesmo período informado na DCTF original e após na retificadora. Conforme aduz a contribuinte, o pagamento que se alega indevido é decorrente não de uma apuração incorreta, mas sim de equívoco na prestação de informações do valor de PIS/PASEP apurado no período de maio de 2005, cuja diferença de valor resulta em débito na ordem de 85 mil, conforme evidenciado no relatório. Verifica-se dos elementos dos autos a possibilidade de inconsistência quanto às informações prestadas na peça de defesa, uma vez que os débitos informados na DCTF original e retificadora possuem código de receitas distintos. Contudo, a realidade de duas declarações do mesmo período, sendo a segunda retificadora a primeira e havendo débitos de ambos extintos por pagamento via DARF, com a demonstração dos cálculos, que a princípio corroboram as alegações da interessada, é plausível a existência do alegado em débito, que, a bem da verdade material, sejam os elementos dos autos analisados, pois está-se diante do despacho decisório sem qualquer análise inicial pela autoridade administrativa. De se ressaltar que não se corrobora a exatidão dos valores e explicações apresentadas. Contudo, o fato de haver fundamento para o exame do prolatado equívoco, que implicou recolhimento a maior que o devido para a contribuição e indícios de confirmação dessa alegação, é no mínimo situação que requer a prolação de... Não é a prolação de novo despacho. Seria aqui o texto, ele deve ser alterado, que requer a reanálise pela unidade de origem. Isso aí eu vou corrigir. O ponto que importa a solução da lide, com a rima no princípio da verdade, é se os valores consignados nos documentos apresentados correspondem com a apuração da contribuição social, com respaldo em documentos fiscais e na contabilidade do contribuinte. Desta forma, entendo que a solução da lide requer o retorno à unidade preparadora para que a autoridade fiscal proceda à análise do pedido creditório com base nos documentos que constam dos autos e demais que entender necessário, solicitando do contribuinte mediante intimação regular e ao final elabore parecer conclusivo acerca do PERDECOM. E aí estão os quesitos
da diligência. Intimar o contribuinte para apresentar os documentos e esclarecimentos que a autoridade entender necessário. Proceder à análise do pedido com base nos elementos apresentados pelo contribuinte e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal. E elabore parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito de ciência e depois retorne. Então, é proposta de diligência em razão de aparente equívoco, sim, conforme apontado pelo contribuinte na prestação de informação na primeira DCTF que após retificou. Então, este é o voto. Elcio? Ô, Paulo, só uma questão aqui, no seu relatório, você fala que o valor original que ele declarou é 85 mil. 85 mil é a diferença. É 489 mil o valor original declarado. Sim, tanto é que o demonstrativo está. Você sabe que eu acho que depois foi isso que ele, lógico, eu deveria retificar no relatório, mas eu acho que foi essa informação que ele prestou na manifestação de inconformidade. Ele mesmo se equivocou. Eu vou confirmar e eu vou pintar aqui de vermelho para saber que eu tenho que arrumar isso aí. Com o relator. Leonardo? Acompanho. Mara? Com o relator. Pedro? Com o relator. Arnaldo? Acompanho. Laércio? Acompanho. Márcio? Relator. Então, por unanimidade de votos, converteu o julgamento do recurso em diligência à unidade de origem para as providências que foi lida no voto. Então, esse é o item 282, ele é um paradigma o processo paradigma, o final dele é 2009-43, esse resultado se aplica aos itens 283 a 286 da pauta. Próximo item, na sequência agora, a partir do 288, são processos de relatoria do conselheiro Leonardo, são todos da ESDEV Indústria Gráfica. Leonardo, fica à vontade, a sequência que melhor cabe a ser dada aí no julgamento dos processos. Ok, presidente. Pode ser na ordem. Ok. Então, no final, 2017-80. Presidente, eu vou tentar ser breve no relatório, e o voto, acho que ele é explicativo. Né? Eu já adianto que é uma proposta de sobrestamento, então foi interposta a manifestação de conformidade, contestando o despacho decisório, né, que reconheceu parcialmente o direito creditório, demonstrado no pedido de restituição e ressarcimento, e homologou parcialmente as DECOMPs, vinculadas aos créditos objeto das glosas, a IPI. Né? A recorrente, então, ela apresentou manifestação de conformidade, ela foi julgada improcedente, né? E a empresa foi dispensada a ementa nos termos da portaria da Receita Federal 2724 de 2017. Foi interposto recurso voluntário em que se reiteram as razões de mérito postas na manifestação de inconformidade. É o relatório, presidente. Pode ir ao voto. Então, o recurso ele é tempestivo, né? Eu tomo conhecimento. Como relatado, a recorrente teve parcialmente reconhecido o direito creditório postulado e demonstrado no pedido eletrônico de restituição e ressarcimento, homologando parcialmente as declarações de compensação. Por sua vez, tendo em vista a constatação de créditos escriturados indevidamente, débitos apurados relativos a revendas de insumos sem destaque do IPI nas respectivas notas fiscais, a fiscalização procedeu à reconstituição da escrita fiscal e apurou o IPI devido. E lavrou o auto de infração final 2018-51.
Esse auto de infração, ele está aguardando distribuição e sorteio aqui no CARF. Então, pense que ele não foi julgado em definitivo, está pendente de distribuição e sorteio para julgamento dos recursos de ofício e voluntário interpostos. Em havendo decisão favorável no aludido processo, em que se analisa as razões de mérito quanto às glosas, com repercussão no presente processo de ressarcimento e compensação, em sede recursal, recurso de ofício e voluntário, não restará outra solução a ser dada ao caso, que não seja aplicar o que for decidido no processo 2018-51. A própria decisão recorrida consigna o que segue. Quanto aos demais argumentos apresentados, desculpe, achei que alguém tinha falado. Quanto aos demais argumentos apresentados, é de se ressaltar que a fiscalização realizou auditoria para verificar a legitimidade de diversos pedidos de ressarcimento de crédito, que não merece reparos, pois somente se reconhece o direito ao aproveitamento de crédito cuja liquidez e certeza estejam comprovados. Nesse procedimento restou a lavratura do AI, que tem por objeto a formalização da exigência dos saldos devedores do IPI, decorrentes da glosa, indevidamente escriturados no período, abril de 2013 a março de 2017, e de falta de lançamento do IPI. Referida decisão foi objeto de recurso de ofício, porque o sujeito passivo foi exonerado de pagamento do IPI por ter sido revertido as glosas e crédito desse imposto. Este recurso encontra-se nesta data pendente de análise junto ao CARF. Por fim, deve-se considerar que o exame das razões de mérito quanto às glosas resultaria profícuo, aqui neste, pois esbarra na vedação legal ao ressarcimento, que não pode ser desobedecida pela autoridade administrativa, como antes referido. Tal discussão seguirá sendo enfrentada no auto de infração, 2018-51. Muito embora a decisão recorrida reconheça que as matérias apreciadas no acordo final 078, no PAF 2018-51, não podem ser rediscutidas no presente processo, deixou de considerar, em meu entendimento, que a decisão definitiva a ser proferida por um CARF, então o processo tem impacto no presente caso, tanto que a decisão de piso não analisou as questões de mérito aduzidas pela contribuinte. Compreendo que não se pode deixar de, no presente caso, considerar os reflexos do que for decidido definitivamente no PAF final 2018-51, sob o pressuposto de que a compensação não pode prosperar. Em especial pelo fato de recorrente ter obtido êxito, ainda que parcial, no PAF 2018-51, tanto que, conforme já explanado, a decisão é objeto de recurso de ofício. Se neste processo não for apreciadas as razões de mérito apresentadas pelo recorrente, mais uma razão para que se leve em consideração que for decidido no PAF 2018-51, processo no qual, pelo conjunto fático antes exposto, está sendo analisado o mérito. Se a escrita fiscal da recorrente foi reconstituída, o que resultou no lançamento de ofício ou de infração, no qual os motivos da autuação devem ser apreciados e julgados em definitivo, o pedido de ressarcimento e compensação só pode ter uma definição após uma decisão definitiva no processo em que se discute o auto de infração. Sendo o processo administrativo em que se debate o auto de infração, o processo aqui tratado deve ser sobrestado, até que o correto valor possa ser efetivamente liquidado, o que não é possível antes da decisão definitiva em processo administrativo ou judicial que esteja em tramitação e cujo resultado possa impactar o referido valor. No caso, repita-se o PAF final 2018-51. Aí eu trago o 313 do CPC, faço considerações sobre as causas suspensivas, cito o posicionamento do CARF. Aí, especificamente em relação ao IPI, questão só do credor, ressarcimento e compensação, vinculado ao auto de infração, trago o precedente do conselheiro Andrada, trago o precedente do conselheiro Jorge Almiro Locke Freire, em que eles vinculam o destino destes processos ao lançamento. Trago também situação similar à presente, em voto do conselheiro Gilson Rosenburg Filho, decidiu-se que o direito ao ressarcimento pleiteiro está diretamente ligado à licitude da reconstituição da escrita fiscal, que é o caso aqui, e que resultou no auto de infração, conforme excertos do voto a seguir reproduzido. Aí eu transcrevo o entendimento do conselheiro Gilson, foi a resolução formalizada 3402.000.697. Como visto, considerando a excepcionalidade do caso, se justifica o sobrestamento feito, em virtude do resultado do processo administrativo fiscal referido, implicar no desfecho deste processo, ou melhor, a decisão que se há de proferir aqui depende fundamentalmente do que for decidido no processo já mencionado, sendo justamente esse o caso dos autos. Diante exposto, voto por sobrestar o julgamento do presente feito na DIPO, segunda Câmara, terceira sessão,
até que o processo administrativo fiscal final 2018-51 seja julgado em definitivo no CARF. É como voto, presidente. Ok, Leonardo. Muito bom o voto, porque traz inclusive os precedentes que demonstram que o caso está sobrestando, né? Isso. Quando é a reconstituição da escrita fiscal do país, está se sobrestando o ressarcimento e a compensação. Então, isso aí afasta qualquer dúvida de que tem sido o procedimento no CARF, né? Elcio. Esses casos, a delegacia já devia juntar um processo no outro, né? Nossa, facilitaria tanto. E eu olhei aqui o processo, realmente não tem nada, né? Não tem. Não tem nada. Eu acompanho o relator. Mara. O relator. Pedro. Com o relator. Arnaldo. Com o relator. O Laércio. O relator. Márcio. Parecido com o caso que a gente teve ontem, de minha relatoria, eu era de IPI, mas também estou vendo aqui o processo, não foi instruído, está todo lá no outro processo, instruções, estou acompanhando o relator. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de voto, está se sobrestando o julgamento na DIPRO, para aguardar o julgamento definitivo do processo 10.640-721-105/2018-51. Esse é o item 288 da pauta final do processo 2017-80 da ESDEVA Indústria Gráfica Limitada. Próximo, Leonardo. 289, 290 e 291, mesma situação, o resultado é idêntico, inclusive com a vinculação ao mesmo auto de infração. Então, inclusive o mesmo processo. Isto. Tá. Então, só atenção agora, quais que eu vou reproduzir? 289. Já vou fazendo isso. 289, o próximo 290? 290 e 291. E 291, tá. Como é exatamente o mesmo, já acabei de colher os votos e proclamar o resultado, então, essa decisão do 288 se aplica ao 289, 290 e 291. Próximo é o 292, conselheiro. Isto, presidente. O 292, o 293, o 294 e o 295 são as multas isoladas do parágrafo 17 do artigo 74 da 9430. Cada um vinculado ao seu respectivo processo anterior ali. Sim. Então, a proposta também é de sobrestar na DIPRO, segunda Câmara, terceira sessão, só que daí eu faço a vinculação de cada um ao seu processo, porque eles estão apensos. Então, o 292, ele está apenso ao 288. Então, eu estou sobrestando na DIPRO até o julgamento até que o processo, diante do exposto, voto por sobrestar o julgamento do presente feito na DIPRO, até que o processo administrativo fiscal 2017-80, que foi o que nós julgamos, ressarcimento ou compensação, processo apenso, o qual depende do resultado do julgamento do processo administrativo fiscal 2018-51, seja julgado em definitivo no CARF. Que é o auto. Sim. Aí o que vai mudar, presidente, é que daí, para cada uma dessas multas, tem o seu vinculado próprio. Ok. Tá. Então podemos, eu acho que já suficiente o
que o conselheiro Leonardo relatou e já indicou como voto, que também e é claro, evidente, o sobrestamento desse processo de multa, aguardando a definitividade do processo em que traz a análise do crédito. Então, o resultado que obtiver no 292 vai ser para o 293, 294, 295, só alterando o número do processo. Como vota, Elcio? Mara? Com o relator. Pedro? Com o relator. Arnaldo? Acompanho. Laércio? Acompanho. Márcio? Acompanho. Então, também é unanimidade de votos sobrestar o julgamento do processo na DIPRO, até que o processo de ressarcimento, compensação, no caso aqui o final 2017-80, seja proferido o resultado. Então, essa decisão se aplica, mais uma vez falando, só alterando o número de processo aos itens 293, 294 e 295. Leonardo, só peço atenção quando for fazer a conferência dos dispositivos, se está anotado corretamente o número dos processos correspondente a cada um deles. Ok, presidente. Próximo processo, 296, item 296, processo final 2018-28, de relatoria da conselheira Mara, SP Brasil Alimentação e Serviços. Querem dar um pequeno intervalo ou continuamos já? Esse processo é grande, tá? Então, 5 minutinhos de intervalo. Por favor, apoio. Interrompa a gravação. Interrompa a gravação.